aqui na minha versão revista atualizada, tá? Que é a versão é a minha versão preferida, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, viva eternamente. Diga o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei respondeu: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas de monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diga-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. E os caldeus responderam na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso, que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei se irou, e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios, e disse: por que é tão severo o mandado do rei? E Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi ter com o rei e pediu que designasse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Depois voltou para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ou Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios. Entrou e disse: não mates os sábios, introduzo-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, que revelará ao rei a interpretação. E o rei disse:
a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu me fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? E Daniel respondeu: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Tá bom? Então vamos com calma, vamos lembrar o nosso encontro semana passada, para quem não estava, vou fazer um resuminho, né? Tudo bom, dona Eliette? Aleluia, vamos fazer um resuminho aqui. Quando falou que nosso Deus é um Deus de mistérios, dá uma vontade de falar aleluia, não? Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar, irmãos, que nós estudamos semana passada, é que o povo de Judá foi cativo à Babilônia, e junto com o povo Deus enviou Daniel. Daniel não é um padrão, nós estudamos isso aqui, né? Os irmãos vão se lembrar que Daniel não é um padrão. Por quê? Porque Daniel tomou a decisão de assumir um determinado comportamento, de não se permitir aculturar, nós falamos sobre isso semana passada, de não se permitir deixar dominar pela cultura babilônica, e ele ficou ali de lado porque Deus tem um propósito para a caminhada de Daniel. Ele não é um padrão. Na verdade, ele tem uma missão. E eu falei para os irmãos semana passada, no nosso outro encontro, que há outros personagens na Bíblia que têm um comportamento diferenciado. Então a gente tem sempre que lembrar, irmãos, né, a boa regra de interpretação bíblica. Por trás de todo o texto tem um contexto, tem uma história, tem um público-alvo, tem um sentido. Então a gente não pode pegar um texto, padronizar e dar a mesma interpretação para todas as passagens. Temos que ter uma compreensão muito clara, muito evidente, muito objetiva para cada passagem que as Escrituras nos apresentam, né? Então não tem um padrão. Daniel, na verdade, tem uma missão. Ele tem uma missão específica que Deus coloca no coração dele. Os irmãos vão se lembrar que a missão dele era ser um reflexo do Criador, que o povo de Israel não conseguia mais ser, né? Os irmãos vão se lembrar que Israel não conseguia mais ser. Daniel vai ser um reflexo do Criador na Babilônia. Ele vai demonstrar, praticar uma fidelidade voluntária, que é diferente daquilo que o povo de Israel pensava, é uma fidelidade voluntária. Ele quer ser fiel, como nós lemos no capítulo 1, Daniel propôs no seu coração. Então foi uma fidelidade voluntária, e ele se torna um porta-voz de Deus, não apenas para os cativos da Babilônia, como para a própria Babilônia, que se tornou um império poderoso, reunindo muitas nações, muitos povos, muitas culturas naquele lugar. Então ele tem uma missão, né, irmãos? Diferentemente do que muita gente imagina, ele não está ali perdido no meio daquela turma, ele tem uma missão a cumprir, e a missão dele, eu estou resumindo em 3 aspectos que nós consideramos. Refletir Deus. Refletir Deus significa o quê, irmãos? Demonstrar com a sua conduta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão, os atributos de Deus, refletir Deus. Ser fiel voluntariamente, porque Deus ama quem dá com alegria, quem canta com alegria, quem se relaciona com alegria. E ele tem uma outra missão, que é ser porta-voz de Deus, anunciando a vontade de Deus, o querer de Deus, os planos de Deus para Judá e para a Babilônia e as demais nações da terra. Então ele está ali em missão. Ele é um missionário de Deus naquele lugar. Como missionário de Deus, né, como servo de Deus ali na Babilônia, e nós já estudamos também que ele é um nobre, né, ele é um camarada bem preparado. Vocês lembram dessa passagem que nós estudamos? Ele é um cara bem preparado, e depois de ser experimentado, ele se apresentou mais preparado que todos os outros que haviam. Ele se tornou um diplomata, um conselheiro do rei, um cara extremamente sábio, inteligente, entendido de um monte de coisa, e todo mundo ficou impressionado com o conhecimento que ele tinha, e com esse conhecimento, ele ali como
missionário, como servo de Deus infiltrado naquele lugar, ele vai com a sua vida e com a sua fala e com o seu comportamento, vai revelar, primeiro, a soberania divina. Deus é soberano sobre toda a terra, sobre todos os povos da terra, e vai revelar a fragilidade humana. Apesar de toda a glória da Babilônia, essa glória é frágil, é efêmera, é passageira. Ok, irmãos? Então ele está ali com uma missão bacana, ele tem uma mensagem para transmitir. De novo, Deus é soberano sobre todos os povos, os que creem e os que não creem, e o ser humano é frágil. Toda a glória do homem é frágil diante da glória divina. Ok? Beleza? Também falamos semana passada que Daniel traz o spoiler de Deus, mais uma vez, né? Ou seja, Deus vai contar o final da história. Tem várias visões que Daniel tem que apontam para o final. O final do Império Romano, o final do Império Babilônico, o final do Império Persa. Deus contando o final, igual Apocalipse. Na semana passada eu falei que Daniel lembra Apocalipse, os dois livros estão associados, ligados de alguma forma, porque Deus vai mostrar o final da história. E por que ele mostra? Porque ele pode, na verdade ele é o autor da história, é o Senhor da história, ele pode mostrar o final. Então ele dá o spoiler, ele conta, porque esse contar de Deus, esse revelar de Deus, traz conforto, consolo e segurança aos seus servos. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre a terceira cena. No outro encontro eu dividi em partes, né? E a terceira cena da história de Daniel é o sonho do rei. Respondam para mim, irmãos. Nabucodonosor era um rei poderoso? O que vocês acham? Ele era poderoso. A Babilônia era um império poderoso? Quantos reinos conseguiram resistir à Babilônia? Pouquíssimos, né? Ou nenhum. Eles foram se espalhando sobre a terra, dominando, e a Babilônia se tornou uma nação, um império glorioso, poderoso, espetacular. Espetacular. O nosso presidente, glorioso também, né, o Milton Nabucodonosor Temer, está na Alemanha. Ele foi para a Alemanha, né? Toda vez que o bicho pega aqui, ele vai embora, né? Como é que vocês acham que ele se apresenta na frente dos demais governantes do mundo? Com orgulho? Com glória? Com pompa? Como é que vocês acham que os outros governantes olham para ele e para o Brasil? Com pena? Hã? Como é que vocês acham? Não é? Qual é a diferença entre o Temer e o Trump? O Trump pode chegar chegando, e o Temer tem que chegar pedindo, por favor, deixa eu entrar. Não é assim? Por quê? Porque uma nação é mais pobre, tem dificuldade, tem problemas na sua soberania, tem problemas no seu relacionamento, e a outra nação é poderosa, tem autoridade, é soberana, chega chegando. Agora, se o Trump consegue chegar chegando, imagina Nabucodonosor, irmãos. Imagina um grande imperador de um reino tão grandioso, tão glorioso, que reúne tantas e tantas nações. Esse camarada é um cara firme, forte, cheio de autoridade, cheio de grandeza, né? Chega chegando, demonstrando a sua força. Esse cara tem medo de alguma coisa, irmãos? Não tem medo de nada. Vocês não viram como é que o Trump trata a imprensa? Como é que ele trata a opinião das pessoas? E olha que os Estados Unidos não é a Babilônia, é só um país. Um homem que é imperador não tem medo de nada. Vamos lembrar de uma outra história do Antigo Testamento, né? Moisés foi falar com o faraó e disse, olha, deixa o povo de Israel sair, porque o Deus dos céus quer que o povo vá adorar. O faraó ficou com medo, irmãos. Deus mandou uma praga atrás da outra. O faraó ficou com medo. Depois que os primogênitos morreram, o povo saiu. O faraó foi atrás do povo. O faraó entrou no meio do mar. Ele não tinha medo de nada, porque ele era o imperador, ele era o governante, o rei
de uma nação muito poderosa, extremamente poderosa. E esses caras, que são muito poderosos, eles não têm medo, eles são seguros, eles são firmes, eles acreditam no próprio taco, né? Acreditam na sua força, na sua palavra, na sua autoridade. Enfim, a Babilônia era o centro do mundo, Nabucodonosor era o rei dos reis, só que de repente ele teve um sonho. E não é que o sonho perturbou Nabucodonosor, cara. Ele não ficaria perturbado com ameaças de guerra, ele não ficaria perturbado com ameaças de invasão, ele não ficaria perturbado com palavras de afronta de outros reis. Eu acho que ele é igual Faraó. Não tem medo de praga, não tem medo de chuva, não tem medo de rã, não tem medo de sangue, não tem medo de nada. Mas quando ele teve o sonho, ele ficou perturbado. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e ele perdeu o sono. Olha que coisa interessante. Agora que a gente está lendo o livro, né, mais de não sei quantos mil anos depois, nós sabemos que Deus tem um plano, né? Deus está trabalhando. Ah, mas ele não sabia. Nem Daniel sabia, nem ninguém sabia. Esse cara que não tem medo de nada, que é o líder, o general, o comandante do maior império do planeta, agora ele perdeu o sono porque ele teve um sonho. Ele enfrentou vários reis, ele tinha coragem para ir para a guerra, e agora ele não está perturbado, cara? Nós vamos acompanhar pelo texto, vamos perceber que ele ficou perturbado. Com essa perturbação, ele ficou ansioso. O que tira o seu sono, irmão? Preocupação, né? Você não perde o sono quando você está preocupado? Ou não perde? Ou isso só acontece com Nabucodonosor? Com a gente não acontece. Aí tu toma Rivotril. Quantas caixas de Rivotril você está tomando para dormir? De ansiedade, e não paga a conta, e não sabe como é que resolve, perdeu o emprego, e não tem solução médica, né, para uma doença. Aí você vai ficando ansioso, vai ficando inseguro, vai ficando com medo, e não dorme, ele está perturbado. Teve um sonho, e ele ficou perturbado, ele ficou inseguro, ele ficou ansioso, ele ficou com medo. O maior imperador do mundo, irmãos, abalado por um sonho. E por que ele ficou abalado por um sonho? Porque nós vamos depois ver o sonho, e vamos ver que o sonho demonstrou para ele que há um poder sobrenatural, transcendente, maior, tomando conta do mundo, do universo, e esse poder é maior do que o dele, e não tem limite, é transcendente. Como é que ele vai controlar um negócio desse? Ele vê lá a estátua se desmoronando, ele não sabe exatamente o que é, mas ele tem dentro dele a sensação de que é um negócio grande, extraordinário, que está prestes a acontecer. Ele não tem noção do que é exatamente, mas ele fica louco com aquele negócio. E por que ele fica louco, irmãos? Porque ele, como imperador, ele tem domínio de tudo. Ele sabe tudo, ele comanda tudo, ele resolve tudo, mas no sonho ele não sabe o que é. Ele sabe que é grande, ele até percebe, e é a minha conjectura, que esse sonho o afeta de alguma forma, o seu reino, o seu poder, o seu reinado, e agora ele está nervoso e ele fica perturbado. Um sonho, cara. Muito legal, né? O nosso Deus é um Deus assim, muito interessante. Eu já falei para os irmãos várias vezes que ele é elegante, né? Não precisa fazer barraco, né? Tocar fogo. Bota um sonho no cara. O cara fica perturbado, né? Interessante, né? Às vezes a gente ora, Senhor, manda anjos, arcanjos, querubim, manda fogo, mata ele, afoga ele, manda alguma... Pô, Deus bota um sonho no cara e o cara perdeu o sono. Incrível. Irmãos, é uma situação que deixa, né? A impressão que a gente tem é que aquela estabilidade que ele tinha desapareceu de uma noite para outra. Outra coisa que o sonho faz
é abalar o reino. Incrível, né? Não está acontecendo nada, irmãos. Nada. Nada. Não tem guerra, não tem ameaça, nada. Mas o sonho de Nabucodonosor perturbou Nabucodonosor e agora ele vai perturbar todo mundo por causa do sonho. Ele fica perturbado e perturba a rapaziada toda, ainda que rapaziada seja uma expressão completamente antiquada. E ele vai dizer o seguinte, versículo 2: mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele mandou chamar todo mundo para poder falar do sonho, reuniu todos os sábios, toda a turma que ele tinha, só que, de uma forma inusitada, eles disseram, claro, nós vamos te dar a interpretação, nos conte o sonho. Só que de forma inusitada ele disse, eu não vou contar o sonho, você me conta o sonho e interpreta. Aí, meu irmão, todo mundo pirou na batatinha. O rei enlouqueceu, porque os sábios, versículo 10 e versículo 11, eles vão responder, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Jamais houve rei, grande e poderoso, que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. O que o rei exige é muito difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e eles não moram com os homens. Além do sonho ter perturbado Nabucodonosor, a decisão de Nabucodonosor de não contar o sonho revelou também a incapacidade dos sábios, porque até esse momento os sábios estão por cima da carne seca, eles mandam, eles falam, eles comentam, eles aconselham, eles revelam, eles apontam, eles discernem, eles são capazes de dar uma série de direções, mas quando Nabucodonosor, perturbado, diz que não vai contar, eles arreiam as baterias e assumem que não tem condição, eles estão impotentes diante de um pedido como esse. Isso não se pede, isso não se faz. Você não pode fazer isso conosco. Quem que vai poder dizer? Isso nunca aconteceu. Ninguém nunca exigiu uma coisa dessa. Queremos greve, vamos fazer greve. Vamos tacar fogo na ponte Rio-Niterói, vamos fechar a linha vermelha, não passa mais ninguém. A gente quer reforma da Previdência. Eles ficaram tudo doidos. E o rei dizia, não vou contar. E ele não conta pra gente. E aí isso revelou também, irmãos, a impotência dos sábios diante da necessidade de Nabucodonosor. Incrível, né? No dia anterior, Nabucodonosor é o maior dos imperadores, não tem medo de nada. Seus sábios são os maiores conselheiros do mundo, eles sabem de tudo. No dia seguinte, ele está perturbado, não consegue dormir, não sabe o que vai acontecer, e os seus sábios, os seus ajudantes, não sabem como ajudá-lo, porque querem alguma dica, e ele não dá dica nenhuma. Então, rolou um caos, né, irmãos? Rolou um caos. Rolou um caos. Qual era a equipe de Nabucodonosor? Versículo 2, versículo 3. O rei mandou chamar os magos. Os magos são aqueles que guardam, né, o conhecimento profundo da nação, toda a cultura, medicina, química, todos aqueles processos internos ali culturais. Os magos dominam aquele conhecimento e podem, através do seu conhecimento, das suas tradições, da sua cultura, chegar a alguma conclusão. Mas os magos não chegam a conclusão nenhuma. Quem são os astrólogos, irmãos? Eles estudam o quê? Eles tentam, né, entender o que vai acontecer, não é assim? Não é assim que faz a Zora Ionara, né? A nossa querida Zora Ionara, que tenta prever o futuro, está viva ela, cara, impressionante, deve ter uns 1000 anos aquela mulher, ela tenta prever o futuro, né? Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, não confie em todo mundo, né? Seu número é 18, a sua cor é vermelha, não é assim que ela faz? O astrólogo tenta entender o futuro a partir da observação, mas os astrólogos não conseguiram. E os feiticeiros, irmãos, quem são?
O feiticeiro vai fazer o quê? Vai consultar o quê? O mago vai consultar a tradição, a cultura, né? A ciência local. O astrólogo vai consultar os astros. O feiticeiro vai consultar o quê, irmãos? As ciências ocultas, as trevas, né? O mal. Né? Eles vão lá. E os caras também, com todo o seu poder, né? Oculto, né? Suas mandingas, não conseguiram também. E os caldeus? Os caldeus era como se fosse uma casta, um grupo sacerdotal babilônico, persa, aquela turma ali que tinha grande autoridade religiosa, né? Os místicos, os caras que tinham conhecimento, autoridade espiritual, uma liderança espiritual coletiva. Juntou os 4 times aí, representando todo o conjunto de sábios da época, a tradição, os astros, o ocultismo, a religião, e nada disso foi suficiente para trazer a revelação que Nabucodonosor queria. Ou seja, quando o nosso Deus coloca o dedo no negócio, a massa desanda, irmãos. Estava tudo tranquilo, Deus botou o dedo assim, desandou o negócio. Os caldeus disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Ou seja, eles estão dizendo que acabou, não é isso? Não tem mais o que fazer. Né? Rearam o pneu. Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Nenhum rei exigiu coisa semelhante de algum mago, ou encantador ou caldeu. Isso nunca aconteceu. Em outras palavras, o que estão dizendo para Nabucodonosor, irmãos? Hã? Você não está bem, não. Nabu. Como é que vai chamar? De Nabu ou de Donosor? Você não está bem, não, cara. Isso nunca aconteceu. Nunca ninguém falou isso com a gente. De onde você tirou essa ideia? Nenhum rei exigiu coisa semelhante. A coisa que o rei requer é difícil. Ué, mas eles não são os sábios? Não são os mestres? Os feiticeiros, os magos? Tem poder, autoridade, mas agora é difícil. Coisa que o rei requer é muito difícil. Só os deuses sabem, mas a sua morada não é entre os mortais. Ou seja, nós não podemos fazer nada, porque nós sabemos que os deuses existem, mas eles não estão aqui. Nós não temos condição. Não temos, não. Como é que Nabucodonosor reagiu, irmãos, diante dessas declarações? Com fúria. Ele ficou muito macho, irmãos. Ficou nervoso. Como é que diz aquele versículo bíblico? Nabucodonosor ficou que nem siri na lata. Não está escrito lá em algum lugar? Vamos ler os versículos. Versículo 5, 6, 8 e 9. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis o quê, irmãos? Despedaçados, e as vossas casas serão um montouro. Não vai só matar o cara, não. Vai matar o cara, vai tacar fogo na casa, vai matar a família. Não é o Nabucodonosor, é o Kaiser Soze. Vocês viram o filme do Kaiser Soze? Não viram, né? Personagem que vocês não conhecem. Versículo 6. Mas se declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Olha que bacana. Olha quantas coisas Deus faz, né? Primeira coisa que Deus faz com um sonho. Um sonho. Um sonho. Eu sei que você de vez em quando tem uns pesadelos lá,
você acorda, teve uma vez que eu me lembro de um pesadelo que eu tive que foi tão real, que eu levei uns 10 minutos depois que eu acordei para discernir que era sonho. Eu fiquei assim uns 10 minutos meio atônito, até que eu falei assim, nossa, era tudo um sonho, nada disso aconteceu. De tão intenso que foi. E quando você sonha e acorda, mas está dentro de outro sonho, já aconteceu com você? Ou só eu que uso droga e estou meio atordoado? Nunca aconteceu com você não? De você estar sonhando, daqui a pouco você acorda e tal, mas é outro sonho. Pô, tu fica doido, cara. Fica doido. O sonho, irmãos, é uma coisa muito misteriosa, né? A gente não sabe de onde vem, não sabe como se forma, e mostra a nossa capacidade cerebral. O nosso cérebro é muito poderoso. Eu vi uma reportagem uma vez no Fantástico de pessoas que são tetraplégicas. O cara não mexe nem perna nem braço, não é isso? Quando o cara sonhava, eles botaram uma câmera no hospital. Quando o cara sonhava, enquanto ele sonhava, ele mexia as pernas e os braços. Alucinadamente. Acordava, parava de mexer. Loucura, né, cara? O nosso cérebro é muito poderoso. E a gente não consegue controlar esse negócio. A gente não sabe de onde vem. E nós que somos religiosos, né, que somos cristãos, quando a gente sonha, a gente sempre quer achar um sentido para o sonho, né? Rapaz, eu sonhei com um cachorro amarelo lambendo uma uva. O que será que isso significa? A gente fica tentando achar um significado. Às vezes não é nada. Às vezes é só um sonho. Às vezes a gente sonha sobre algo que nós conversamos ontem. Né? Você viu uma coisa na televisão, ficou impressionado, sonha. Né? Não gosto de ver essa cena terrível que eu fico impressionado. Porque alguma coisa mexe com a nossa cabeça. Agora imagine, Deus coloca um sonho na mente de um cara extremamente poderoso, ele fica inseguro, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo, não sabe o que é, ele fica perturbado, aí ele chama todos os seus sábios conselheiros e perturba os caras, e esse sonho revela então a sua insegurança, o seu medo, revela a sua incapacidade de resolver problemas e revela a sua prepotência. O que é uma pessoa prepotente, irmãos? Que se acha isso? O que é uma pessoa prepotente? Pessoa prepotente é uma pessoa autoritária, uma pessoa que não voa. É isso? Não o quê? Não se sujeita, mais do que isso. Não se humilha, não escuta ninguém, não dialoga, é prepotente, só ela que está certa, né? E o poder, olha que coisa interessante, o poder desperta no coração do homem, em todos os níveis, uma certa prepotência. Né? Qualquer nível de poder. Eu já contei para os irmãos que eu estava no ônibus, a senhora falou assim, o senhor poderia parar o ônibus para mim aqui? O motorista falou, não, a senhora vai parar onde eu quiser, no ponto. Porque naquele momento, ele é o Almighty God, o Todo-Poderoso, né? Vai parar onde eu quiser. Cara. Isso é prepotência. Prepotência. Não, uma certa prepotência. Já contei para os irmãos também a experiência que eu tive na padaria. Já falei isso, né? Que eu fui comprar pão 11h30, aqui na João Brasil, para pão 11h30. Falei, poxa, não tem um pãozinho fresco, a mulher não tem mais não. Poxa, eu estava com tanta vontade de comer pão. Ela disse assim, mas isso é hora de comer pão? Aí eu olhei para ela assim, eu te perguntei alguma coisa, por acaso? O choque dos prepotentes, né, irmão? Bom, o que a prepotência faz? A prepotência tira a humildade do coração, né? Então o rei exige o que eles não podem dar. O prepotente é assim, exige o que o cara não tem para dar. Me conta, mas eu não sei, se vira. Né? Ele faz ameaça. Se você não me contar, eu vou matar vocês. E vou quebrar a casa de vocês, vou derrubar tudo. Imagina os caras ouvindo isso. Né? Não é assim que às vezes o cara faz no trabalho, se você não fizer, eu vou te mandar embora. Olha só. Prepotência, né? Vou acabar com a tua vida. Você vai ficar sem salário. Nunca mais você vai arrumar um emprego.
Se você não quiser, tem fila aqui na porta para outro entrar. Te oprime. Né? Te oprime. Outro dia eu estava conversando com a irmã, estava falando que se atrasou para o trabalho. Ela já está aposentada, mas ela falou que uma certa ocasião ela se atrasou porque ficou em casa cuidando dos filhos. É a crise das mães que trabalham fora. Quando ela chegou no trabalho, o chefe perguntou: o que aconteceu? E ela pensou assim: puxa, ele está preocupado comigo, né? Aí contou para ele. Quando ela acabou de contar, o chefe disse que isso nunca mais se repita. E ela se sentiu oprimida pela prepotência. Então o prepotente, ele oprime. Além de oprimir, ele tenta comprar a sua qualidade, a sua competência com dinheiro, não é isso que ele fala? Versículo número 6. Se declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e honra. Olha que bacana. O prepotente, ele, além dele não te ouvir, ele tenta te comprar. Vou te abençoar, vou colocar você aqui, você vai se dar bem. Tenta te comprar, tenta te seduzir. Imagina os caras: nossa, a gente tem que achar um jeito de descobrir o que ele sonhou para a gente ganhar dinheiro, vamos nos dar bem. Ele promete, ao mesmo tempo que ele te oprime, ele te faz promessa, ele morde e assopra, te deixa numa situação difícil, não é? E ele é tirano. A prepotência, ela gera tirania no coração. E ele vai dizer, né, vou destruir tudo, não? Vou destruir tudo que vocês têm, não vai sobrar nada. Eu não sei se os irmãos perceberam, no versículo 9, que rola até uma neura. Vocês estão tentando me enganar. Vocês estão armando algum esquema contra mim. Vocês estão me enrolando. Estão querendo ganhar tempo. Ele fica neurótico. Subiu para a cabeça, ficou louco. A prepotência deixa o cara perturbado. Muito bem, irmãos. Pergunta: o rei não lembra do sonho? Ele não consegue lembrar do sonho, porque a gente às vezes sonha, eu não lembro. Você lembra sempre do sonho que você tem? Rapaz, eu tive um sonho essa noite, fiquei, como é que é? Não estou conseguindo lembrar. Ele não lembra, mas não vai dar o braço a torcer, né? Conta pra gente. Esqueci. Ele não vai falar, porque ele é poderoso. The Almighty God, ele não vai falar. Ou ele lembra e não quer dar dica para não ser enganado. O que vocês acham? Ele esqueceu ou ele está querendo ferrar com os caras? O que vocês acham? Ou as duas coisas? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Mas eu acho que também não. Eu caminho nessa direção aqui. Eu acho que ele ficou tão perturbado, acho que ele lembra. Pode não lembrar de tudo. Ele só não quer dar a dica. E ele não quer dar a dica, irmãos, porque ele está perturbado ainda. Ele acordou do sonho, mas a perturbação continua. Então ele não quer dar a dica. Então, primeira coisa, ele tenta demonstrar sua força com o dinheiro, com o poder. Versículo 6. Se me declarardes o sonho, recebereis dádivas, prêmios. Faz promessas. Mas a Bíblia então vai nos mostrar que dinheiro e poder não podem tudo. É limitado. Não tem condição. Ele faz ali, grita, esperneia, bate o pé, né, mostra ali que ele tem autoridade, mas isso não é suficiente. Os caras não sabem o que dizer. Ele está limitado, não é? Segunda coisa, ele ficou doente. A prepotência adoece o coração. Versículo 12. O rei muito se irou, enfureceu, ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Isso é normal, irmãos? Isso não é normal, os caras não eram conselheiros dele. Ele mandou matar a nata, os professores de universidade. Tudo bem que professor não vale nada mesmo, né? Mandou matar os professores, mandou matar os cientistas, mandou matar todo mundo. Ficou louco, enlouqueceu, pirou de vez. Versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual todos deveriam ser mortos. E está Daniel em casa e mandaram buscar Daniel. Tu vai morrer também, safado, bandido.
você não ajudou o rei. Ele ficou louco, ele enlouqueceu. A prepotência adoeceu o coração. O Tolkien, né? Ele fala muito bem disso nas suas obras, O Senhor dos Anéis e Os Hobbits. Muito bem. Se você não leu, deveria ler. Se já leu, veja o filme. Se fez as duas coisas, fez muito bem, porque mostra a prepotência que o poder gera no coração. No Hobbit, por exemplo, ele fala que os anões cavaram tão fundo que encontraram pedras preciosas espetaculares, e a riqueza adoeceu o coração do rei, e essa doença atraiu o dragão. Ou seja, prepotência atrai o que, irmãos? Atrai o que? Desgraça. Atrai o dragão. Imagina a gente aqui na aula, vê um dragão voando. Prepotência atrai o que? Desgraça. Atrai guerra, atrai luta. Prepotência atrai tudo isso. O cara prefere morrer do que admitir que está errado. A gente não precisa ir no Tolkien, não. A gente pode ir num caso bíblico. O profeta Isaías narra no capítulo 6, quando ele tem aquela visão gloriosa de Deus no trono, né? Ele faz a narrativa. No ano em que morreu o rei Uzias. Lembra desse texto? Mas quem foi o rei Uzias? Vocês sabem? E agora? Valendo uma viagem, com tudo pago para Venezuela, irmãos. Venezuela tá show agora. Tá ótima. Oi? Isso. Ó, você é uma mulher contemporânea, né? Foi o rei empreendedor. Uzias foi o mais empreendedor de todos os reis de Israel. Construiu máquinas, armas, aparelhou o exército, capacitou o povo, fez Israel prosperar. Foi com certeza um dos mais gloriosos reis que Israel teve. Um dia ele acordou de manhã e disse: eu vou entrar no templo agora e vou falar com Deus. Botou a roupa sacerdotal, e a Bíblia diz que enquanto ele caminhava na direção do templo, os sacerdotes e levitas iam atrás dele pedindo: por favor, não faça isso. Ele ficou prepotente, ficou se achando. Nós temos um caso antes dele, que é o rei Saul, que recebe uma ordem direta de Samuel: faça assim, faça assado. E ele toma a decisão que ele quer. Prepotência. Adoeceu o coração. Há vários casos nas Escrituras. Nós temos os filhos de Arão, lembram? Que fizeram o que, irmãos? Isso. Hofni e Finés fizeram o quê? Isso, eles... A famosa expressão pentecostal. Tem fogo estranho aqui, irmãos. Não, o que eles fizeram? Eles foram ao encontro de Deus para invocar Deus, assumindo um papel que não era o deles, se achando, se sentindo, e aí morreram ali. Prepotência. Temos também a famosa conversa entre Miriam e Moisés. Quando Miriam olha para Moisés e diz: por que só você lidera, se eu também sou profeta? Nossa! Não é? E enquanto ela falava, a Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu, ficou entre ela e Moisés, e Deus disse assim: é só ele que lidera, porque quem manda nessa palhaçada sou eu. Não é assim que está escrito? Versão ultra contemporânea das Escrituras, né? E ela fica leprosa. Fica leprosa. Prepotência. Nós também temos o texto em que Samuel ora por Saul e Deus diz assim: não ore mais por ele, senão eu vou me aborrecer com você. O que todos esses textos vão nos mostrar, irmãos? Que Deus ama o humilde, mas resiste a quem, irmãos? Ao soberbo. É isso que o texto vai nos mostrar. Que Deus ama o de coração quebrantado, mas resiste o que tem o coração altivo. Por quê? Porque o coração altivo gera doença, gera problema, gera crise. Quanto mais alta a posição do homem, maior a sua insegurança, maior a crise, maior a loucura.
Lembra da Torre de Babel? Vamos fazer uma torre. Vamos chegar nos céus. Sabe-se lá o que isso quer dizer, né? Quanto maior a posição do homem, maior a sua segurança, maior a crise. Vocês não estão acompanhando esse caso aí da Venezuela? É uma maluquice, né, irmão? Vocês estão acompanhando na televisão? Uma maluquice, cara. A tirania, em muitos casos, é resultado dessa insegurança. Para se manter no poder, o que o cara faz? Oprime, massacra, humilha, destrói, fica louco, entra em crise, perde a noção. A glória de Israel, isso é muito legal no texto também, né? Porque os irmãos acham o quê? Nabucodonosor baixou um decreto. O povo todo está sabendo. É a última notícia da Globo News, meu irmão. A Band News está dando toda hora, de 20 em 20 minutos. Decreto de Nabucodonosor, vai morrer todo mundo. Todo mundo sabe que está rolando esse babado aí. É público. E o povo de Israel também sabe. Os cativos de Judá também sabem. E vão aprender que nada pode proteger ninguém. A glória, nas tradições, o tesouro. O templo caiu, os muros caíram, a cidade caiu, Jerusalém caiu, a arca se foi, o tabernáculo se foi. Nada nesse mundo, irmãos, permanece para sempre. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que a glória do homem é como? A glória do homem é como? O sonho da padaria, né? É isso? Aquele sonho gostoso, com aquele cremezinho maravilhoso que você compra de manhã, é isso? A glória do homem é como? A flor da erva, que de manhã tem beleza, de tarde ela murcha, acaba. A glória do homem é passageira. A glória do homem é como uma nuvem. A glória do homem é como um sopro. A glória do homem é efêmera. Efêmera. Tem vários profetas do Antigo Testamento, alguns deles que vão dizer isso. Deus está dizendo assim, as pessoas vão passar aqui, vão olhar para isso aqui e vão balançar a cabeça. Nossa, não sobrou nada. Os profetas vão dizer, vocês confiam na glória que vocês têm? Muitos vão passar aqui e vão balançar a cabeça, vão dizer, nossa, onde está Israel? Onde está a sua glória? Onde está o seu poder? A glória desaparece rapidamente, tudo passa, tudo é passageiro. Nem dinheiro, nem poder, nem exército são capazes de nos dar segurança, porque o rei está com medo. Está com medo de quê, irmãos? Vamos ler Salmo 20, versículo 7. Muito bem. Esse texto você tem que decorar, né? Quando falar Salmo 20, versículo 7, você tem que falar de cor, rapidamente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, na versão clássica, né? Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. É isso aí. Porque nem o dinheiro, nem o poder, nem o exército são capazes de dar segurança. Você vê que o cara tem tudo, mas ele está preocupado. Ele está preocupado. Eis que surge agora Daniel. De repente, surgiu porque bateu na casa dele o cara assim. Tudo bem? Como é que o senhor está? Bom dia. E, que legal, você veio me visitar. Não, eu vim te matar. Tem um decreto aqui, você vai morrer todo mundo agora. Eis que surge Daniel. Quem é Daniel, irmãos? Um homem que tem uma missão, ser reflexo do Criador ali na Babilônia, ter uma fidelidade voluntária e ser porta-voz de Deus naquele lugar. E Daniel não está sabendo de nada, né? Pelo que a gente viu aqui, ó, versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, ou Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios, e disse, por que é tão severo o mandado do rei? Ele não sabia. Que furada, hein, cara? Furada total. Ele foi pego de surpresa. Ele não sabe.
Bom, Daniel é um cara que é reflexo de Deus, né? E ele está ali para pegar uma frase clichê aqui do nosso tempo, ele está ali para fazer diferença. Fazer diferença na sua geração. Então ele é proativo, ele é rápido, ele pede um tempo. Versículo 16, Daniel foi ter com o rei e pediu que lhe desse tempo, porque assim Deus, Daniel, revelaria ao rei a interpretação. Daniel então se posiciona e fala assim, não, calma, muita calma nessa hora, me dá um tempo. Então ele revela 3 coisas que um servo de Deus deve ter, que Judá já havia perdido há muito tempo. Ousadia, ele é corajoso, né, irmãos? Como Gideão, como Esther, como José. O caso dele lembra o caso de José, não lembra? Só que a diferença entre José e Daniel é que José foi chamado. O faraó mandou chamar José. E Daniel vai até o rei e pede um tempo. Mas ele é tão corajoso quanto esses homens e mulheres. Abigail, ele tem coragem, ele é ousado e ele é humilde. Ele vai lá e pede, por favor, tenha paciência, tenha calma, me dê um tempo. Ele precisa pedir ajuda ao rei. Ele tem um espírito diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor é prepotente, arrogante, agressivo. Daniel é o servo de Deus. Ele é ousado, corajoso, mas ele é manso, é humilde. Entende a diferença? Ele não vai para lá gritar, exigir direitos, né? Fazer confusão, não. Ele vai lá humildemente, pede, por favor. Outra coisa bacana que o texto vai nos mostrar, que isso daqui dá uma pregação, Francisco. Daniel pede oração. Crente de verdade pede oração, irmãos. Quando o bicho pega, o que você faz? Irmãos, por favor, orem por mim. Versículo 17 e versículo 18. Ele pediu um tempo ao rei, ele foi para casa, chamou os seus amigos, está vendo? Azarias, Misael e Ananias, Misael e Azarias, e pediu a eles que clamassem por misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que ele e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Como é que foi o diálogo entre Nabucodonosor e os sábios? Me falem, nós não sabemos. Me contem, nós não podemos. Me mostrem, nós não temos como mostrar. Invoquem aí as suas entidades. Não, os deuses não estão aqui entre nós. Consultem alguma coisa. Nenhum mortal pode fazer uma coisa dessa. Peçam ajuda. Ninguém pode nos ajudar. Daniel é diferente. Ele pede, por favor, se posiciona de forma humilde, procura os seus amigos e pede para que eles orem. Irmãos, ele tinha fé, né? A gente está vendo que ele é um homem de fé, mas ele já tinha tido uma experiência com Deus antes. Qual foi a experiência que ele teve? Vocês lembram? Vocês lembram? Oi? Não, esse aí não é Daniel, esse é José. É isso. Ele virou vegetariano, vegano? Também não. Também não. Não, tudo bem, mas a Bíblia não diz que ele virou vegetariano. Isso aí é só você pegando o texto, botando no espelho, olhando ao contrário, né? Virou vegetariano. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele... Isso. Pô, já falei para os irmãos que esse texto me entristece, porque eu adoro manjar, né, irmão? Manjar de coco com ameixa é muito bom, né? O que a Bíblia vai dizer? Que saiu uma ordem do rei para que todos os cativos fossem preparados e se alimentassem, porque nós estudamos aqui semana passada que ia rolar uma aculturação, ele ia absorver igual uma esponja a cultura e ele ia virar Babilônia, ele ia deixar de ser hebreu e ia virar Babilônia. Tanto é verdade que ele vai mudar a sua alimentação, o seu costume, o seu jeito e o seu nome. Vai apagar, é lobotomia cultural, apagar tudo. E então ele faz o quê? Ele pede 10 dias. Porque o processo ia durar 3 anos. Ele pede 10 dias.
E confia em Deus. E não é que comendo chuchu com abóbora, vagem, irmão, chuchu não dá sustância para ninguém não, irmãos. Ele comeu chuchu com abóbora, vagem, cenoura, arroz integral, como diz ali, seguindo a linha da Bela aqui, que ele virou. Não é que no final de 10 dias ele estava mais corado, mais esperto, mais conectado, e achou graça. Então ele sabia, Daniel sabia o que, irmãos? O que ele sabia? Que Deus está mais do que isso. Ele sabia o quê? Que Deus estava a seu favor. Muito legal isso, né? Ontem lá na formatura do curso de extensão de Teologia Reformada, o pastor Helder Cardim pregou sobre isso. Ele disse o quê? Que, acima de tudo, a Bíblia provoca na gente uma mudança de pensamento. O crente tem um novo modelo, um novo paradigma. Qual é o paradigma? Aconteça o que acontecer, irmãos, Deus está contra nós ou a nosso favor? Deus está a nosso favor. Isso vai nos lembrar o texto de Esther com Mardoqueu. Ore por mim, porque eu vou falar com o rei. Se eu morrer, morri. Consciência plena. Depois nós vamos ver também os amigos de Daniel, numa outra história, entrando na fornalha, e eles dizem, nós vamos orar. Se Deus nos salvar, salvou. E se tivermos que morrer, morreremos. Ou seja, mudança de mente, cara. Nabucodonosor está com medo. Mas os servos de Deus não têm medo, irmãos. Muito legal o contraponto do texto. Ele crê em Deus porque ele tem uma experiência. Outra coisa legal que o texto vai nos mostrar é que ele não está sozinho. Já falamos aqui várias vezes para os irmãos, crente sozinho não é crente, pô. Crente sozinho não é crente. Tem uma frase da igreja primitiva que nós já estudamos aqui também. Uno cristianos, nulo cristianos, ou seja, um cristão só, cristão nenhum. Porque o cristianismo, a casa, a família de Deus é comunidade, é comunitária. Ele não podia ter orado sozinho, irmãos? Ele não podia ter feito um clamor sozinho? Ele procura os amigos, ele pede ajuda, mais uma prova de humildade. Irmãos, orem por mim, clamem por nós. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Exemplo de olhar comunitário. Olha que lição bacana. Enquanto Nabucodonosor se isola cada vez mais, o povo de Deus é comunitário. Ele vai na direção dos seus amigos e peçam misericórdia, clamem por misericórdia. Qual é a diferença, irmãos, entre Daniel, os magos, feiticeiros e caldeus? Humildade, confiava em Deus. Mais o que a gente pode ver? Diferenças. Eles confiavam no céu, nas estrelas, na natureza, na observação, e Daniel confiava no Criador que está acima de tudo isso. Essa é a diferença grande, bem grande. É possível mesmo. É possível que eles estavam confiando, meio que desconfiando, né? Com medo, né? Também, né? É possível. Mas a gente não sabe muito bem o intervalo entre os textos, né? Pois é. Esse é um problema da Bíblia. Às vezes, de um versículo por outro, tem horas, semanas, dias. Porque o autor bíblico não está assim muito preocupado com essa precisão toda de tempo, né? De repente até rolou uma consulta, né? Uma mandinga, um búzios, alguma coisa, a gente não sabe. Mas eles disseram assim, não, isso é muito difícil. Não vai dar não. Eles até acreditavam, disseram, não, os deuses existem, mas eles não estão aqui. Estão no Olimpo, estão em Brasília, estão em algum lugar. Qual é a diferença entre Daniel e o rei da Babilônia, irmãos? Daniel era Daniel e o rei era rei. Isso é ótimo, sensacional. Eu nunca tinha pensado nisso antes.
Se você não fala, cara, eu nunca ia pensar. O rei confiava no seu dinheiro, no seu poder, na autoridade, né? Ele achava, né, ou tinha certeza que era só dar um grito, né? Só dar um grito. Igual o faraó com Moisés, né? Só na base do grito. Não, sai, fica, vai. E Daniel é humilde. Ele falou, vou pedir ajuda. Pede ajuda aos amigos, pede ajuda ao Senhor. Irmãos, o que é legal nesse texto é que ele vai nos mostrar o contraponto. Nabucodonosor age como muitos reis de Israel agiram a vida inteira. O povo de Deus ficou assim também. Citei Uzias, citei Saul, poderia citar Manassés, poderia citar Acabe, poderia citar vários. Prepotentes, arrogantes, cheios de autoridade. Nabucodonosor é igualzinho. Eu fico imaginando os judeus olhando para isso tudo e assim, nossa, tudo de novo, essa história toda se repete. E Daniel não, Daniel é um cara humilde. Qual era o objetivo de Daniel, irmãos? Dinheiro? Ele queria dinheiro? O que vocês acham? O que ele queria? Refletir a glória de Deus? Acho que não. Se salvar, e salvar mais quem? Todo mundo, irmãos. Ele queria evitar o quê? Um massacre. Porque ia rolar um massacre com lei federal. Porque ele é um homem que reflete a glória de Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Olha que bacana, tá vendo? Morram eles, Senhor, e não nós. Não, ele clama, ele pede, orem para que Deus tenha misericórdia, para que Deus poupasse a sua vida, a dos seus amigos, poupando ele, os amigos, poupa todo mundo. Ele tem compaixão. Ele está ali preocupado com esse negócio. Legal, né? Ele também demonstra uma coisa que o rei não tem, né? O rei trabalha só com bens, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo, você faz isso. Ele tem uma coisa que o rei não tinha, ele tem gratidão. Versículo 19. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão, e ele bendisse ao Deus do céu. Bacana, né? Ele podia ter dado uma de guru, né? Tá vendo, Nabucodonosor? Você não conhece o poder do Deus a quem eu sirvo. Eu sou um profeta, um apóstolo enviado por Deus. Ele me deu a revelação. Ele podia ter se posicionado, né? Podia ter se posicionado. Mas não. Nisso ele também lembra José. Lembra José? Quando o faraó pergunta a José se ele poderia interpretar os sonhos, José diz para ele, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo pode. Tem uma outra postura, né? Ele não fala em nome de Deus. Irmãos, a lição de Daniel é muito forte para nós, porque há entre nós hoje, no tempo em que nós vivemos, muita gente que fala em nome de Deus como se fosse um ser escolhido para falar em nome de. E Daniel, em momento nenhum, ele fala em nome de Deus. Nós não estamos falando de um profeta mequetrefe, não, irmão. Nós estamos falando de Daniel. E em momento nenhum ele fala assim, Deus falou comigo e me mandou dizer, não, ele, por favor, deixem eu orar, eu preciso orar, preciso pedir. E quando Deus fala com ele, ele diz, bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha o que Daniel está dizendo, ó. Os caldeus, os feiticeiros, os astrólogos, os magos, não podem dar interpretação, porque o conhecimento que eles têm é limitado, mas o conhecimento do meu Deus é um conhecimento ilimitado. Dele é a sabedoria e o poder. Olha que bacana a oração dele. É ele quem muda o tempo e as estações. Depois a gente vai saber por quê, porque o sonho fala sobre isso, sobre reinos, sobre mudança de países, de governos, e Daniel está dizendo, isso não é acaso,
Isso não é uma coisa que acontece sem querer, isso é Deus agindo. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. Irmãos, há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas, que um judeu não adora a Deus dessa forma. Porque o povo de Israel estava perdido. Por isso foi cativo. Há muito tempo que não acontece isso. Daniel está sendo despertado. E vai despertar outros. Daniel é um homem de Deus sendo usado para resgatar o que o povo de Deus tem que ter. O que o povo de Deus tem que ter, irmãos? Humildade, coragem, fé, gratidão, espírito humilhado, prontidão para servir. É o que o povo de Deus deve fazer. E ele resgata isso, ele tem o coração grato. Deus é poderoso e tem a sabedoria. Está vendo? Versículo 20, como nós lemos. Deus é poderoso para intervir nessa situação. Ele é o Senhor da história. Olha que bacana. Vamos ler o versículo 37 do capítulo, por favor. Queria que alguém lesse. Olha que bacana. Agora, já tendo interpretado o sonho, Daniel olha para Nabucodonosor e diz assim: você é o rei dos reis. Mas você é o rei dos reis porque o Deus do céu te deu essa autoridade. Isso vai nos lembrar um diálogo entre Jesus e Pilatos. Lembram? Você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar? E Jesus responde: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Olha que bacana. Imagine o povo de Israel olhando isso, irmãos. A constatação do que já havia sido dito na antiguidade. O Senhor não é o Deus de Israel, não. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus dos governos, dos países, das nações. Ele é o Deus de todos os povos, não é o Deus exclusivo de Israel. Ele é onisciente. Muito legal, já estudamos isso aqui, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. Deus sabe de tudo, tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os corações. Bom, mas nós entendemos, né? A história, o sonho. E o sonho, irmãos? Vamos ver o sonho. Vamos ler. Deixa eu abrir aqui. Versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, que se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei,
Rei de reis, a quem o Senhor do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, por uma parte o reino será forte, por outra frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, porque o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, que não passará, que esmiuçará e consumirá os demais, e ele subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, que esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel a sua interpretação. Nabucodonosor se inclinou, se prostrou em terra diante de Daniel, ordenou que lhe fizessem oferta de manjares suaves e perfumes, e disse a Daniel: certamente o vosso Deus, olha, irmãos, essa declaração muito bacana, a declaração pública do rei da Babilônia, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios. E a pedido de Daniel, constituiu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da Babilônia, e Daniel permaneceu na corte do rei. Bacana, né?